Por que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não escreveu nenhum livro na Bíblia? Você já se perguntou sobre isso? Temos o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João, as cartas do apóstolo Paulo e tantos outros livros que a Bíblia tem. Mas por que o livro de Jesus, por exemplo, 1º e 2º Jesus, não tem na Bíblia, O que aconteceu? Se você gosta de aprender sobre a palavra de Deus, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo que eu postar. Irmãos, então vamos entender mais sobre isso. Porque Jesus Cristo ele não escreveu nenhum livro na Bíblia. A paz do nosso Senhor Jesus, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Então, para que possamos entender porque o nosso Senhor Jesus Cristo não escreveu nenhum livro na Bíblia, precisamos ir na Bíblia. Jesus Cristo ele não escreveu porque a missão dele era viver a palavra de Deus. Vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: E a palavra se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, peraí, Jesus Cristo é o verbo vivo. Ele é a palavra de Deus. Então, ele habitou em nosso meio, ele se fez carne, e ele foi para que vêssemos a glória dele, como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus Cristo confiou aos seus discípulos o testemunho escrito e guiado pelo Espírito Santo. Então vamos lá, Jesus Cristo ele não estava preocupado em escrever, mas a missão do nosso Senhor Jesus Cristo era muito maior do que apenas escrever. A missão do nosso Senhor Jesus Cristo era salvar a humanidade, tirar o pecado do mundo, e foi isso que ele fez. Ele morreu no meu e no seu lugar. Se hoje nós estamos vivos, não é por mérito nosso, é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de um preço de sangue, a cruz do Calvário, Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 14, 26, vai estar escrito assim, João 14, 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai envia em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Então você vê, o Espírito Santo veio e nos fará lembrar de tudo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos disse. Mas para que isso aconteça, precisamos ler a Bíblia. Meus irmãos, eu já cansei de falar e não canso de falar isso no canal, porque todo cristão precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer quem é Deus, você precisa, ter intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que a fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero ouvir a palavra de Deus, eu preciso ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus escolheu usar homens comuns, assim como eu e você, para mostrar que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e não por palavras humanas. Olha só que interessante. Quem foi que escreveu a Bíblia? Foram homens, mas qualquer homens? Não. Homens inspirados pelo Espírito Santo. Vamos ver em 2 Timóteo 3,16, que vai falar sobre isso. Diz, toda, não é alguma parte, é toda escritura, é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal,
para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver. Olha como que é importantíssimo demais a palavra de Deus para a nossa vida. Em outras palavras, nas minhas palavras, a palavra de Deus é o manual do ser humano. Pronto. É o manual. Ela nos ensina, ela é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Você quer aprender a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Não tem outra coisa, irmãos. A Bíblia é Bíblia, Bíblia e Bíblia. Precisamos ler, precisamos entender, sabe? Parar de desculpar, a Bíblia é difícil de entender. Irmãos, hoje tem tanta ferramenta, tem tanta coisa que nós possamos usar para entender a Bíblia. Então para de dar desculpa, tá? Para de dar desculpa, porque você pode me enganar, mas a Deus você não engana. Tem muitas ferramentas, muita coisa para facilitar, amém? Se até eu estou conseguindo entender a Bíblia, por que você não consegue, sabe? Então para de desculpa. Jesus, ele não escreveu porque ele é a própria palavra viva. Os discípulos escreveram sobre ele para que todos crescem. João, meus irmãos, vamos ler o livro de João de novo. Vamos voltar lá em João. Deixa eu achar aqui. Como eu já disse, esse barulhinho de Bíblia é muito bom, né? Espera aí, vamos voltar lá em João. João, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 31. Deixa eu achar aqui. Então, 19. Vamos lá. 20, 31. Olha o que diz. Versículo 20, versículo 31. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas a vida eterna em seu nome. Meus irmãos, a vida eterna é só no nome de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio com um propósito, ele cumpriu o seu propósito e graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje estamos aqui para poder compartilhar a palavra do Senhor, sabe? Então por isso que ele nos escreveu, ele tinha um propósito e ele cumpriu esse propósito. Ele deu a sua vida sem pecado algum, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou todo o nosso pecado, porque não éramos merecedores de nada e mesmo assim, o nosso Deus Pai, Criador do céu e da terra, nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, sem pecado algum, viveu nessa terra como um homem digno, íntegro, sem nenhum pecado e morreu no meu e no seu lugar. Então, meu irmão, valoriza o que Deus te deu, porque hoje nós estamos aqui falando da palavra do Senhor, mas vai chegar um dia no qual nós não vamos mais estar aqui, e aí a nossa chance acabou. Então, meu irmão, se essa palavra tocou no seu coração, compartilhe com outras pessoas para que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas e ouvir essa verdade. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.